Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Justiça pela Paz em Casa. Saiba mais sobre as iniciativas e os projetos do Tribunal Mineiro para a edição de 2017. Conheça os direitos das gestantes durante o trabalho de parto e no pós-parto. Amamentar em público é legal? Licença maternidade. Veja os direitos das mães adotantes. Conheça a história da mais jovem desembargadora do TJMG. E mais, acompanhe os quadros do programa que explicam termos jurídicos e contam histórias das comarcas mineiras e curiosidades do judiciário. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A comemoração do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, foi estabelecida em meados da década de 1960. A data se tornou o símbolo das lutas e conquistas femininas. Nesta semana, o JQ traz matérias especiais que mostram direitos das mulheres assegurados por leis. O novo quadro Aulão de Direito explica um deles. Acompanhe. Eu queria saber a diferença entre o feminicídio e os demais tipos de homicídio e qual é a pena para esse tipo de crime. Oi, Tiago. O homicídio é um crime previsto no Código Penal que pode ter como autor tanto a mulher quanto o homem. O homicídio simples, o Código Penal prevê pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. O feminicídio é mais uma qualificadora que foi introduzida no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, no qual ele prevê a mesma pena do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. E é o delito praticado contra a mulher por razões de da condição do sexo feminino. E o próprio Código faz essa conceituação, quando ele diz que considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. O Código também previu uma causa especial de aumento de pena quando o feminicídio for praticado contra menor de 14 anos, maior de 60 ou quando a vítima for deficiente físico, quando for praticado contra a gestante ou nos 3 meses após a gestação e também quando esse delito hediondo for praticado na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. Segundo o mapa da violência de 2015, o Brasil, em um ranking de 86 países, ocupa o 5º lugar na prática de feminicídio. Então, o mais importante do que a conceituação é a conscientização social sobre a gravidade e a dimensão desse delito. Então, nós devemos sim trazer ao debate esse delito, a gravidade desse delito nas escolas, nas rodas de família, né, nas rodas de trabalho, para buscar a sua redução. Dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam que a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Para reverter esse quadro, o Poder Judiciário realiza a campanha Justiça pela Paz em Casa. Magistrados e servidores de todo o país intensificam ações de combate à violência no lar. Veja as iniciativas e os projetos adotados pelo Tribunal de Minas. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 7 de agosto, aniversário da Lei Maria da Penha. E em 25 de novembro, o Dia da Não Violência contra a Mulher. Nas semanas dessas 3 datas comemorativas, também acontece a campanha Justiça pela Paz em Casa. Durante os dias da campanha, magistrados priorizam a realização de audiências, júris, sentenças e despachos de ações que envolvam violência contra a mulher. As ações do Tribunal Mineiro são coordenadas pela CONCIV, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. A campanha Justiça pela Paz em Casa, ela vem lá sob a batuta da ministra Carmen Lúcia, lá do Supremo Tribunal Federal. Tem 2 objetivos básicos, ao meu ver, né? Um é um andamento, é um esforço concentrado para maior andamento e agilidade das ações que tramitam na Justiça, nas varas de violência doméstica, nos juizados de violência doméstica. O outro busca o envolvimento da sociedade, porque esse problema da violência doméstica é um problema nosso. Ele é meu, ele é seu, ele é de todo mundo. Essa concentração de esforços acontece pela união de forças entre as 4 varas especializadas de Belo Horizonte, coordenadas pelos juízes Richard Fernando da Silva, Maria Luísa Santana Assunção, Marcelo Gonçalves de Paula e Maria Aparecida Consentino. Em conversa com alguns deles, é possível notar que a atuação do judiciário nesta causa é mais do que jurídica, é também educativa. O judiciário, ele, como órgão estatal e um dos poderes
da República, ele tem como principal escopo o escopo pedagógico, pois toda decisão que emana do Poder Judiciário é uma decisão que busca influir na conduta das pessoas em sociedade. E conduta é educação. Educação no sentido bem lato. Conduta é a concretização dos valores vigentes em determinada sociedade. Quando eu pratico uma conduta que eu chamo de conduta cortês, eu estou concretizando o valor de respeito ao outro. Segundo a juíza Maria Aparecida Consentino, a agilidade que a campanha promove também possui caráter educativo. A gente fazendo um processo, tramitação rápida, com uma resposta rápida, com uma sentença rápida, eu acho que o judiciário vai estar fazendo um papel significativo na questão de violência doméstica, de conscientização, porque eu acho que a sentença ela tem mais o efeito de educação e prevenção, a resposta vindo rápida para o agressor e para a vítima, para ele aprender realmente que isso não é brincadeira. A expectativa é dobrar a quantidade de audiências nos 3 períodos de realização da campanha. No entanto, não se trata apenas de aplicar a Lei Maria da Penha. É feito também o encaminhamento dos agressores para entidades parceiras, como o Instituto Alban. Lá, os condenados participam de grupos de discussão e reflexão sobre seus atos. Mais do que punir, a lei quer paz entre os casais, respeito, espaço de respeitabilidade para que sejam mais sadias, mais humanas, mais respeitosas as relações com as mulheres, com as mães dos filhos. Aí que é o primordial, exatamente a sensibilização. No próximo bloco, saiba mais sobre a lei que permite à mulher ter um acompanhante antes, durante e depois do parto. E conheça os direitos das mães adotantes em relação à licença maternidade. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O mapa das comarcas de hoje apresenta a comarca de Contagem. A cidade tem a 3ª maior população do estado e se tornou destaque na história do Judiciário Mineiro com o julgamento do caso Elisa Samúdio. A comarca de Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, é composta por apenas uma cidade. O nome do município é uma referência a um posto fiscal instalado em 1701, que tinha como objetivo fazer a contagem do gado. Com aproximadamente 650 mil habitantes, a cidade, de 105 anos, é uma das que mais recebe processos por ano. Foram mais de 45 mil apenas em 2016. Para dar conta dessa demanda e atender melhor a população, um novo fórum está sendo construído em Contagem. Com o término das obras previsto para abril de 2018, o prédio irá abrigar 46 varas e um salão do Tribunal do Júri com capacidade para 200 pessoas. O local será acessível a deficientes e terá ar-condicionado ecológico. Um dos casos mais famosos e que atraiu a atenção de toda a imprensa nacional para a comarca foi o da ex-modelo Elisa Samúdio. O ex-goleiro Bruno Fernandes, que passou por clubes como Atlético Mineiro e o Flamengo, foi preso e acusado de ordenar a morte da ex-modelo. Após 5 dias de julgamento, a juíza Marixa Rodrigues sentenciou o ex-jogador de futebol a cumprir pena de 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e sequestro. No Brasil, desde 2005, uma lei garante a presença de um acompanhante para a mulher antes, durante e depois do parto, em qualquer hospital do país. Saiba mais. O texto da Lei nº 11.108, do ano de 2005, prevê que toda mulher tem direito a escolher um acompanhante para estar presente no trabalho de parto, durante o parto e no pós-parto. Cabe à gestante escolher quem ela quer como companhia, não importa se vai ser alguém da família ou não. O hospital onde será realizado o parto deve informar sobre esse direito.
Caso seja negado, a mulher pode tomar algumas medidas. Ela pode fazer uma denúncia na Agência Nacional de Saúde, pode fazer uma denúncia na Anvisa ou no Ministério Público. Seria bom também fazer um boletim de ocorrência. Outra coisa que ela pode fazer, se ela se sentir muito prejudicada, humilhada, ferida, ela pode até ajuizar uma ação de danos morais. De acordo com a juíza, esta medida só traz benefícios para a gestante. Ela fica mais tranquila durante o parto, se sente mais aconchegada. Existem pesquisas que dizem que são usadas menos anestesia do que necessário, que as intercorrências médicas diminuem. A aproximação também com a criança é muito maior, uma autoconfiança, então só tem benefício. A lei também contempla mulheres que estejam presas. Tem todos os direitos que uma parturiente que não esteja em cumprimento de pena tem, mas um diferenciado é que ela não use algema durante esse período em que ela esteja em trabalho de parto, durante o parto ou mesmo depois. Outra condição importante seria a aproximação dessa pessoa, dessa mulher, com um hospital onde ela provavelmente já soubesse onde seria feito o parto, porque aí ela ficaria muito mais tranquila. Aliás, para todas, não só para as presas, mas como as mulheres em geral. Esse vínculo anterior com o hospital seria muito importante. É recomendado que a mulher faça um ofício semanas antes do parto, informando quem será o acompanhante e entregue esse documento no hospital. Assim, a instituição saberá com antecedência quem estará autorizado a acompanhar o parto. A medida vale para hospitais e maternidades da rede pública e privada. A legislação brasileira prevê direitos na mãe trabalhadora, como a licença maternidade. Mas será que as mães adotantes também podem ter acesso ao benefício? Confira na entrevista de Silvana Monteiro. Para falar sobre o direito à licença maternidade para as mães adotivas, eu converso com o diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Antônio Marcos Nome. Explica para a gente aí o que é a licença maternidade. Licença maternidade é o benefício que é concedido aos pais para se afastar das suas atividades por entre 120 e 180 dias, dependendo da situação, para que eles possam cuidar dos seus filhos. As mães adotantes têm o direito à licença e qual é aí se existe alguma diferença entre a licença para a mãe gestante e a mãe adotiva? Não, hoje o Brasil, na forma do artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, garante os mesmos direitos, assim como já a partir de 2013, uma legislação federal específica, os mesmos direitos às mães gestantes e às mães adotantes, a fim de requerer o benefício da licença maternidade. Certo. O salário, maternidade, é garantido aí para as mães que ficam afastadas do emprego, devido ao parto. Há também alguma diferença, tanto para as mães gestantes quanto para as mães adotivas? Bom, as mães gestantes podem requerer o benefício do salário maternidade a partir de 28 dias antes do parto, diretamente junto à empresa. Já as mães adotantes ou os pais adotantes poderão, se empregados, requerer junto à empresa também onde trabalham, se forem empregados, quando, obviamente, da adoção ou da guarda com fins de adoção. No próximo bloco, saiba mais sobre o direito à amamentação em público e conheça a história da mais jovem desembargadora do Tribunal Mineiro. Fique com a gente, o Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesta semana, o JQ traz matérias especiais que mostram os direitos das mulheres assegurados por leis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, amamentar bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade neonatal, que acontece até o 28º dia de vida. O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto para a mãe. Além das questões de saúde, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Apesar da importância desse ato, praticá-lo em público virou motivo para a criação de uma lei que busca garantir esse direito às mães.
Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Tão simples e, ao mesmo tempo, essencial quanto tomar água ao sentir sede, esse é o significado de amamentar para a criança. Apesar de ser tão importante, o ato de amamentar em locais públicos virou motivo de discussão. Para garantir o direito à lactante de amamentar em ambientes de uso coletivo, público ou privado, ainda que esses locais tenham salas exclusivas para a amamentação, foi sancionada em Minas Gerais a Lei 22.436 de dezembro de 2016. Ela proíbe que a mãe seja importunada ou mesmo constrangida e quem desrespeitar pode ser multado em mais de R$ 900. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito tanto da mãe de amamentar, quanto da criança, do bebê, de receber esse leite materno, né? Porque aí há essa reciprocidade de direitos. A publicitária Patrícia Carvalho é lactante do filho Pedro, de 3 anos, e considera a discussão sobre ter um lugar ideal para amamentar um exagero. Eu até acho graça porque a gente chegou nesse ponto, sabe? De ter que fazer uma lei para você poder amamentar o filho. Né? Infelizmente, eu acho um absurdo a gente chegar nesse ponto, mas é um grande passo para a gente sair dessa cultura da sociedade de olhar com olhos tortos e julgar, nossa, olha lá, o neném grande ainda mama, olha. Estando a mãe com seu bebê em uma praça pública como esta, como explicar a ele que ele não vai poder ter a sua fome saciada porque está em um local inapropriado? Seria condicionar a criança a uma regra imposta por pessoas que não têm a mesma necessidade que ela. Ou seja, amamentar é também saciar uma necessidade alimentar da criança. Dentro dos direitos da dignidade, dos direitos da personalidade, o primeiro desses direitos é o direito à vida. E para se ter o direito à vida é necessário ter o direito ao alimento. E não tem alimento mais completo, mais nutritivo que o leite materno. Nós temos que lembrar que nós estamos num país de carestia, né? O nosso país não é um país em que a gente vai falar que a maioria é rica. Então, esse acesso ao leite materno é a garantia do alimento mais adequado, mais natural e de graça. Apesar de a amamentação em público ser uma garantia legal prevista na lei mineira, é necessária ainda uma mudança cultural. No entanto, a criação de leis específicas em relação a temas como esse incentiva o cidadão a exigir seus direitos. Para essa consultora em amamentação, todo lugar é apropriado para suprir a necessidade do leite materno para o bebê. Todo lugar, na verdade, é apropriado para amamentar. Às vezes a mulher receosa dos outros olharem, ou o esposo daquela mãe receoso das outras pessoas, outros homens olhares, ela vai amamentar, cobre o rostinho do bebê, cobre o seio. E, na verdade, para a gente alimentar, a gente põe um pano no rosto, né? Não, se a gente pôr, exatamente, lá vai ficar sem ar, o bebê sem ar, vai amamentar mal, vai ser ruim para os dois. Então, na verdade, o que a gente precisa mudar são as pessoas, né? É a cultura das pessoas que ainda enxergam isso de uma maneira não natural, de uma maneira ruim. Confira o giro de decisões do Tribunal Mineiro e das comarcas do estado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o município de Uberlândia indenize uma professora da rede municipal. Ela sofreu danos físicos permanentes ao cair em entulhos de uma obra dentro da escola onde trabalhava. Segundo a decisão, a iluminação precária no local contribuiu para o acidente. O município terá de pagar R$ 40.800 à professora por danos morais e materiais. Um homem que agrediu e extorquiu a própria mãe em Betim foi condenado a cumprir pena de 5 anos e 3 meses de reclusão. Em agosto de 2016, o agressor pediu à mãe dinheiro para comprar drogas. Diante da negativa, ele a agrediu e colocou uma faca no pescoço dela.
A vítima correu para a rua em busca de auxílio e contatou a polícia militar, que prendeu o homem em flagrante. A juíza Simone Torres Pedroso considerou que a pena deve ser cumprida em regime fechado, já que o réu é reincidente e cometeu o crime por meio de grave ameaça. Ele recorreu da sentença e aguarda o julgamento da ação na prisão. Uma idosa será indenizada pela Marisa Lojas de Poços de Caldas. A consumidora foi abordada no estabelecimento e acusada indevidamente de furto. Ela estava acompanhada pela família e se sentiu constrangida com o fato. A loja terá de pagar R$ 2.500 de indenização por danos morais. O TJMG tem 126 desembargadores. Conheça agora a história da mais jovem desembargadora do Tribunal Mineiro. Ao entrar no gabinete da desembargadora Alice Birchall, um sinal de que a entrevista não seria como qualquer outra. Enquanto outros gabinetes têm decoração padronizada, ela resolveu acrescentar personalidade. Isso foi engraçado, engraçado porque para mim foi tão natural e criou uma certa polêmica, sabe? Assim, teve gente que achou assim, mas por que você está levando os seus móveis? Eu falei, gente, é o contrário, eu não tenho onde pôr. Eu venho da advocacia e eu não tenho onde pôr meus móveis. São meus móveis do escritório, que eu usava no escritório. Então sobraram. Minha casa não comportava. Eu ia vender? Não ia. Para quê? E eu gosto deles. Realmente, aí é o meu jeito. Eu sou muito colorida, eu gosto. Eu acho que é um ambiente que você passa a maioria do seu tempo de trabalho. Então, eu não gosto de coisas iguais. Filha mais nova dos 7 filhos de um casal de professores, ela conta que desde pequena já queria ser protagonista em alguma coisa. Na verdade, verdadeira, eu queria fazer teatro. Eu queria fazer teatro e minha mãe era professora de teatro universitário da Federal. E ela falou, mas não faz de jeito nenhum, porque eu conheço lá dentro e eu não deixo você entrar. Fechava-se a cortina do teatro, abriam-se as páginas dos livros. A mãe insistiu que ela fizesse direito. E foi através do contato com a disciplina Processo Civil na universidade que a aluna começou a se destacar. Ele chegou para mim e falou, Alice, eu vejo que você vem em aula todo dia, você assiste minha aula e você anota as coisas e tal. Por que você tira nota tão baixa? Eu falei, não, é porque eu quero fazer teatro, estou fazendo direito aqui só porque minha mãe mandou, quando eu acabar o direito eu vou fazer teatro. Ele falou, bom, mas já que você já está fazendo, você já está no meio do curso, você já estava no 5º período, né? Você já está fazendo, você já está perdendo seu tempo mesmo, para de fingir que é burra e começa a estudar. E me deu um esculacho assim, para eu, me deu uma sacudida. Eu falei, mesmo, estou perdendo meu tempo aqui, então eu vou perder direito. E aí dá para ver certinho assim, no meu currículo, né, como é que minhas notas começam a aumentar a partir do professor Walter. Né? A partir daí, novas páginas foram sendo escritas, e bem rápido. Aprovada no mestrado, professora universitária, advogada especialista em questões de família e dona do escritório, até se tornar magistrada no TRE. Foi aí que percebeu o preconceito, duplo, pela pouca idade e por ser mulher. É muito comum você chegar em tribunal inteiro que não tem mulher. Palestras no Brasil inteiro, tanto eu ia para eu palestrar e às vezes fui para acompanhar meu marido, né? Chegava lá, eu ficava cutucando ele. Ah lá, não vou pôr nenhuma mulher. Às vezes, evento que ele organizava. Eu falava, tá vendo? Vocês não têm nenhuma mulher. Porque quando eu sou chamada, eu ainda reclamo. Entendeu? Então, assim, eles podem reclamar do que for. Então, quando você é externa, é pior ainda, porque você é reclamona. Foi com esse hábito de analisar a situação, enxergar o que não está sob os holofotes, que ela chegou ao TJ Mineiro em 2015, através do 5º Constitucional. Talvez por essa forma de pensar, ela não tenha planos de se tornar referência em assuntos já amplamente debatidos. Ao invés da infância e juventude, ela vai na outra ponta, os idosos. Existe uma preocupação de qualificar essas crianças e colocá-las a salvo. E aí o idoso está ficando para trás. Né? Por quê? Porque é mais caro trabalhar com idoso, porque é uma coisa você ter 20 berços num lugar, outra você ter 20 leitos de idoso no lugar. Né? Então, o idoso é caro, medicamento, o tratamento, e ele vai só piorar. Então, ele só vai ficar mais caro. E não para por aí. Nessas questões de transgêneros, de homossexual e tal, tentar dar um olhar um pouco mais humanitário, humanista, mais individualista para essas pessoas que sofrem tanto, né, que sofrem a vida toda. E que precisam do judiciário. Uma postura que pode evidenciar um poder judiciário que acompanha as demandas sociais.
A gente está começando a engatinhar, o Supremo é o primeiro que dá o passo, né? Mas ele dá o passo e a gente também dá o passo aqui embaixo. A gente vai impulsionando, né? Se ninguém der a primeira decisão diferente, olhando outros lados desses triângulos, o Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.